Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025, com muitas informações importantes. O Inter está avançando para a contratação de Elian Irala, volante do São Lourenço. A gente fala sobre essa informação importantíssima desta terça-feira. Rafael Borré treinou entre os titulares e mesmo bem antes do prazo de retorno aos gramados, ele deve jogar nesta quinta-feira contra o Galo lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Tem outras duas novidades muito importantes também de jogadores que estão voltando a trabalhar com o restante do grupo e a gente vai falar sobre o que o Wesley respondeu para a proposta do América do México. A gente fala sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E olha só a odd que eu peguei, odd de mais de 13 que eu peguei lá na KTO. Tô subindo na Liga do Milhão, eu tava ali na ordem de 60 nomes, agora já sou o 14º na lista, tá? Deu um up muito legal e tu pode brincar e se divertir também na Liga do Milhão, brincando com teus parceiros. Vai lá em kto.bet.br, faz o teu registro, tu que não tem ainda. Tem o meu link aqui no primeiro comentário fixado e tem o meu link no primeiro comentário fixado de Ativo. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem para a mulherada que me assiste aqui também, com desconto especial do canal Lucas Dias Repórter. Vai pelo meu link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra em contato com o Ativo e já diz, ó, tô vindo pelo canal Lucas Dias Repórter, tô vindo pelo link do Lucas, eu quero um descontinho. Eles vão te ajudar, vai de Ativo, porque ativa você na Ativa Sempre. Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no final da manhã com portões fechados no CT Parque Gigante, segue a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, dia dos namorados, dia 12 agora. Vai ser a última rodada antes da parada para o Super Mundial e o técnico Roger Machado tem um grande retorno na equipe. Rafael Borré deverá ser titular no Inter quinta-feira contra o Galo. O garoto Ricardo Matias está voltando de desconforto muscular. O Inter está aguardando a situação do Ener Valencia, que pode entrar em campo ou não hoje pela seleção equatoriana na segunda rodada desta data FIFA para as eliminatórias, né? Tem Peru e Equador, 10h30 da noite lá em Lima, no Peru. O BKSS, técnico do Equador, já disse que está contando com o Ener Valencia para entrar em campo, quem sabe até sendo titular, como a imprensa equatoriana está noticiando. E se ele for titular, tiver minutos em campo, ele deve viajar para Belo Horizonte e pelo menos integrar o elenco que estará lá para o jogo contra o Galo na quinta-feira. O Rafael Borré, ele sai no último jogo do Inter antes da data FIFA, né, no dia 1º de junho, a derrota por 2-0 contra o Fluminense no Beira-Rio, em que ele teve, no intervalo do jogo, teve que sair, porque no final do primeiro tempo ele tem uma pancada, uma dividida com o jogador do Fluminense, e ele teve constatado um problema na costela, inicialmente, e depois o Inter divulgou como uma lesão muscular de grau 2 na região do abdômen. Então a gente estava na expectativa que o Borré não jogaria contra o Galo, a gente está falando de 9 dias atrás, e que ele voltaria então só depois do Super Mundial, já que não teriam jogos até ali, quem sabe durante o período do Super Mundial voltando a treinar com bola com o restante do grupo. Mas não se esperava um retorno tão rápido do Rafael Borré, mais um, e ele deve compor a delegação que vai viajar para Belo Horizonte e começar o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Hoje treinou normalmente no CT Parque Gigante, deve ser escalado pelo técnico Roger Machado. Outras duas informações importantes. O garoto Vitor Gabriel apareceu no campo. Ele se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo, sofrida no jogo de volta contra o Maracanã, no Orlando Scarpelli. A vitória por 3-0 do Inter, que classificou o Inter para as oitavas. Teve essa baixa do Vitor Gabriel nesse confronto da Copa do Brasil, mas ele já trabalha no campo. Deve voltar assim que terminar o Super Mundial, no primeiro jogo, que vai ser contra o Vitória no Beira-Rio, no reinício do Brasileirão, depois da parada do Mundial. E o Carboneiro, que o Roger até colocou como uma dúvida, quem sabe sendo relacionado, não vai jogar quinta-feira lá em Belo Horizonte. O Carboneiro segue se recuperando do problema que teve na coxa. Foi uma lesão lá no início de abril, no jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Ele voltaria no início de maio contra o Nacional lá em Medellín, o Atlético Nacional da Colômbia, na Libertadores. Teve uma reincidência da lesão e agora é preparado para voltar pleno, 100%, depois da parada, tá? O time do Inter que treinou hoje, ele tem outra novidade, que é o Bruno Tabata entre os titulares. Esse time tinha Antony, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Ramon na lateral esquerda.
Ronaldo, primeiro volante, Thiago Maia, o segundo, Ronaldo na vaga do Fernando lesionado, Bruno Henrique, 3 volantes então, Bruno Tabata, Wesley e Borré, o time do Inter que trabalhou hoje no CT Parque Gigante, tá? Gente, agora eu quero falar sobre o que o Wesley tá falando nos bastidores, uma resposta para a proposta do América do México por ele. Antes, tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrita, então te inscreve agora, é de graça, a gente já tá chegando aos 93 mil inscritos, então vem fazer parte aqui do canal e vamos chegar ao quanto antes no 100k, mas tem que te inscrever. Mais 50% das pessoas que assistem aqui não são inscritas. Então, é a maioria. Então, se tu tá assistindo o vídeo, te inscreve agora aqui no canal e deixa o teu like também nesse vídeo. Ativa o sininho e deixa o teu comentário também. Bom, a gente já tá falando aqui há alguns dias do interesse do André Jardine e do América do México no futebol do Wesley, que o Inter tá pedindo pelo menos 6 milhões de dólares pela sua parte. O Inter tem 50%, o Palmeiras tem os outros 50% do Wesley, e o Inter quer, ou seja, de alguma forma, 6 milhões no mínimo pela sua parte. Então, se o América oferecer 8, o Inter vai pedir mais, a não ser que o Palmeiras tope aquilo que pode acontecer, que é o Inter tem 50%, o Palmeiras tem 50%, o Inter vai no Palmeiras e fala, ó, deixa eu pegar uma fatia maior desse valor. Por exemplo, se eles botam 8 na mesa por 100%, é 4 para cada lado. O Inter vai no Palmeiras e diz, ó, me manda mais 2 para eu ficar com 6, tu fica com 2 e e aí é essa a questão, é negociar. Se o Inter pode dar algum percentual de um jogador, enfim, são várias questões que podem acontecer, mas o Inter tentaria negociar com o Palmeiras para ficar com uma fatia maior do que 50%. Por isso, a pedido inicial do Inter é 12 milhões de dólares pro América, que daí, se for 12 por 100%, o Inter fica com pelo menos 6 milhões de dólares. Se oferecerem menos, teria que ver a questão de vontade do jogador, a questão de vontade do clube, porque daí é perder um ativo importante, se valeria a pena esses valores. 6 milhões de dólares, que é o que o Inter quer pelo menos pelo Wesley, a gente tá falando de quase 34 milhões de reais, dá 33 e uns quebrados, tá? Só que tem uma informação que é bem importante, de que o Wesley quer ficar no Inter. Ele não quer ir para o futebol mexicano, tá? O entendimento é de que ele tá bem ambientado aqui no clube, que ele teria conversado com jogadores que atuaram e que atuam também brasileiros na Liga Mexicana, e ele entende que não seria o melhor mercado para ele neste momento no exterior. Se é para ir para o exterior, ele gostaria de outro mercado, então valeria mais a pena ficar no Inter e, quem sabe, esperar outra proposta do exterior, da Europa ou de outro mercado pelo Wesley, tá? Então, o Inter tá atento a isso, sabe que precisa vender jogadores, sabe que o Wesley e o Vitão são aí ficha 1 e ficha 2 no mercado de transferências, sabe que vai precisar vender. Mas também, se o Wesley ficar, é bom desportivamente pro Inter, pensando nas competições que tem pela frente. Agora eu quero falar aqui do Elian Irala, informação dos meus parceiros do Voz do Gigante, um abraço para eles, Lucas Colar, Demoliner, Alexandre Ernst, toda a galera, porque a informação do Voz do Gigante é de que o Inter está avançando com o São Lourenço para a contratação do volante Elian Irala, de 21 anos, da equipe argentina, que já teve aquela novela e tentativa na primeira janela de transferências do início do ano. E o que acontece? O Inter sabe que tem o aceite do Elian Irala, que o Irala quer jogar no Internacional. Isso é uma informação que eu até trouxe aqui no canal já para vocês. Por parte do jogador, do seu empresário do Inter, tudo certo. O jogador quer. A questão é o São Lourenço. E aí o valor que o Voz do Gigante está trazendo, que o Inter ouviu do São Lourenço nessas conversas, é de que eles estão pedindo 3 milhões de dólares pelo Elian Irala para liberar agora. 3 milhões de dólares, a gente está falando de 16 milhões e 700 mil reais. Quase 17 milhões de reais para a compra do Irala, para comprar 80% dos direitos de um garoto que tem uma grande possibilidade de revenda. Comprar 80% de um jogador é bastante, tá? 80% é um baita valor de direito econômico, ainda mais se tu revender para o exterior, como ele teve mercado e possibilidade de ir para o Brighton da Inglaterra, como eu já falei aqui no canal para vocês, tá? O São Lourenço de Almagro passa por dificuldades financeiras, isso é importante também, e entra na negociação, e o Inter tem o aceite do jogador, e agora está avançando para fazer essa negociação diretamente com o São Lourenço. O Irala não é jogador do Inter ainda, não está acertado uma contratação.
O Inter tem o aceite do jogador, o sim do jogador que ele quer jogar aqui no Brasil, quer jogar em Porto Alegre com a camisa do Inter e agora está avançando com o São Lourenço para conseguir, aí sim, botar o papel timbrado na mesa e quem sabe ter a assinatura de todos e anunciar o Elian Irala, que é o volante dos sonhos da direção há bastante tempo. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.